E agora tem o quadro Direito do Consumidor. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, que vai tirar dúvidas importantes do público telespectador / consumidor do Bom Dia Litoral. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite, participar aqui do BDL. E eu começo a nossa conversa fazendo uma pergunta específica de um telespectador. Ele colocou um bloqueador veicular e ele parou de pagar depois de um determinado período, se eu não me engano, 5 meses. Só que ele foi informado que a cobrança continuaria durante 24 meses, mesmo ele não tendo mais acesso ao rastreamento, ao aplicativo que permite o rastreamento. E aí, a empresa, então, deixou de enviar esse sinal para ele, mas está cobrando mensalmente. Pode isso, doutor? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe e aos nossos queridos telespectadores que nos honram, né, com a sua audiência e com os pedidos de esclarecimento, que contribuem para que a gente possa trazer ao nosso público todos os pontos de lei para serem observados e serem exigidos, né? A gente tem direitos e deveres. Então, vamos à pergunta do nosso telespectador. Uma vez que ele fez a contratação desse produto, ele assinou um contrato, ainda que de adesão. Provavelmente, ou se não certamente, essa questão está em cláusula contratual. Período de contrato e punições em caso de inadimplemento. Havendo o rastreador no veículo, a empresa que fornece o dispositivo está com acesso a todas as posições que esse veículo está. Então, se o consumidor deixou de pagar e continua sendo cobrado, a questão aí é necessário colocar para discussão a cláusula contratual que submete ele a isso. Obviamente, se o contrato está assinado, ele está obrigado a honrar o contrato. O que ele pode fazer? Pode discutir uma cláusula abusiva, que me parece ser o caso claro e clássico deste ponto específico. Porque se eu estou inadimplente, ou fiquei inadimplente, perdi acesso àquela prestação de serviço que eu contratei. Qual é? Rastrear o meu veículo. E, em razão disso, eu vou continuar sendo cobrado, mas não vou ter acesso ao serviço, então está havendo claramente um abuso, né, da cláusula contratual. Então, o consumidor, neste caso, vai precisar colocar em discussão, e isso tem que ser via judiciário, a abusividade da cláusula que obriga ele a pagar sem dar a ele a oportunidade da prestação de serviço. Não é possível cobrar por algo que não está sendo prestado ao cliente. Então, eu não estou com acesso ao rastreamento, que é o serviço específico. Obviamente que o pagamento em relação a esse serviço está irregular, a exigência de pagamento está irregular e deve ser enfrentado no Poder Judiciário. Um outro assunto também muito pertinente entre os consumidores que acompanham o quadro. Muitas pessoas perguntam se os valores dos produtos eles devem ser exibidos com clareza. E aí, quando as pessoas questionam, essa clareza, essa exibição ela é na vitrine, é também dentro do estabelecimento comercial, inclusive quando você está navegando na internet. O comerciante, a empresa, a loja, o estabelecimento comercial que está fornecendo aquele serviço ou que está vendendo aquele produto, tem que colocar o preço com clareza, doutor? Sim, e com muita clareza, Pierre. É exigível pelo Código de Defesa do Consumidor que todas as informações acerca de qualquer produto colocado à venda sejam claras, precisas e esclarecedoras. E para isso é preciso saber composição, né, custo, o preço, forma de pagamento e em qualquer circunstância. Do período de pandemia para cá, cresceu a apresentação de produtos de forma virtual, né? Nas redes sociais, inclusive. E muitas das empresas, inicialmente, colocavam o produto e você precisava acessar um preço e eles pediam para você fazer uma solicitação em mensagem direta, ou seja, no privado. Não pode ser assim. Os preços têm que ser colocados de forma clara, pública. É uma das informações mais importantes acerca de qualquer produto ou serviço. E ele está disciplinado no Código de Defesa do Consumidor como uma informação essencial.
Então, a empresa que colocar qualquer produto ou serviço à venda em qualquer modalidade, loja física, loja virtual, vitrine, stand, balcão, onde for, precisa sempre colocar de forma clara, visível ao consumidor o preço. E não pode ser aquela enganação que às vezes a gente vê por aí, né? O preço está de forma pequenininha e está 10 vezes tanto ali, para o consumidor se enganar acerca do valor e ir lá e acabar adquirindo algo que nem estava dentro do seu alcance financeiro. Tem que ser claro, o preço tem que ter a clareza necessária e, caso isso não ocorra, Pierre, o consumidor deve procurar pelo PROCON. E também, no caso, as plataformas que sempre divulgamos aqui, reclameaqui.com.br e consumidor.gov.br, mas essencialmente o PROCON, porque a empresa que assim agir está sujeita a multa, inclusive, e o PROCON pode ir lá e autuá-la por estar fazendo uma promoção de qualquer produto em total afronta ao que diz o Código de Defesa do Consumidor. Doutor, outra dúvida de um telespectador, e essa dúvida ela é bem específica. Um cliente foi viajar e aí ele precisava pegar o ônibus em 2 cidades distintas e até mesmo 2 empresas distintas. Então, uma empresa não tinha nenhuma relação com a outra e de 2 cidades distintas. A primeira empresa, ele comprou com antecedência as 2 passagens e a primeira empresa que ele foi lá e comprou a passagem no ônibus, quebrou no meio da estrada e teve que ficar esperando chegar um outro veículo. Atrasou a chegada dele nessa outra cidade e ele perdeu essa segunda passagem. Neste caso, esse consumidor, ele pode reclamar judicialmente da empresa onde ele comprou a primeira passagem, doutor? Pode e deve, Pierre. Porque também aí, quando você fez a aquisição de uma passagem rodoviária, aérea, náutica, você estabeleceu um contrato. E esse contrato prevê que aquela empresa vai deslocar de um determinado lugar para outro em um determinado tempo. Obviamente, há percalços, problemas que estão além do alcance de qualquer empresa. Por exemplo, compra uma passagem rodoviária, ocorre um acidente na estrada e esse acidente impossibilita o cumprimento do tempo daquela viagem. Situação fora do controle da empresa, em relação à qual não há o que reclamarmos. Mas eu saí num veículo da empresa, esse veículo quebrou, aí sim, aí há realmente uma falha na prestação de serviço. E a prestação de serviço tem que ser conforme o contratado. Se eu contratei para em 2 horas, em 3 horas, vencer aquele espaço de tempo, aquele percurso e estar em outro local para poder embarcar em um outro ônibus, num avião, num barco, num táxi, seja lá no que for, que eu já adquiri, a empresa que falhou na prestação de serviço estará obrigada, sim, a me indenizar, pelo menos em relação ao prejuízo que eu tive na aquisição da passagem. Mas, conforme o caso, essa indenização pode envolver outros danos, né, Pierre? Que também já mencionamos em outras oportunidades aqui, o chamado dano moral. Mas, nesse caso, pelo menos, tendo havido a quebra do veículo, que é algo que não poderia ocorrer, porque tem que haver a manutenção, a prevenção, a empresa estará obrigada, sim, a indenizar pelo menos a passagem seguinte que foi perdida pelo consumidor. E nesse caso específico, o consumidor deve registrar que ele teve esse problema através de vídeos ali naquele momento, talvez até mesmo com o depoimento ou com o telefone, o contato de outras pessoas que também estavam no ônibus. Qual é o procedimento que o consumidor deve adotar para garantir o cumprimento do seu direito, doutor? Ponto importante, né? Porque se a gente não fizer prova do fato, você estará sujeito a haver uma negativa da outra parte em relação àquele defeito na prestação de serviço. Então, importantíssimo, se você tem o celular na mão, dispõe dele, grave todas as imagens possíveis, por foto e vídeo, né? E não deixe também de conversar com outros consumidores ali naquele momento, porque é um fato que interessa a todos vocês que foram submetidos a uma situação como essa. Então, troquem telefone, endereço, os contatos necessários, às vezes até já na hora, né?
as fotos, os vídeos ali do momento entre celulares diferentes, para que você possa, de posse desses registros fotográficos de vídeo e de testemunho, comprovar que houve aquela falha na prestação de serviço para você, de fato, garantir o pleito indenizatório que você terá pela frente. Doutor, muitíssimo obrigado por mais uma vez abrilhantar o Bom Dia Litoral, trazendo informações importantíssimas para o público consumidor. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui e até a próxima semana. Mais uma vez, Pierre, sou eu quem agradece, né, a oportunidade de estar aqui, de conversar com você, com a nossa equipe e com os nossos telespectadores, esperando sempre contribuir, como sempre dizemos, para um mercado de consumo melhor para todos, comerciantes, consumidores, todos os atores que estão nessa cena, para que a gente tenha sempre a maior tranquilidade possível ao fazer as nossas aquisições. Um abraço, meu amigo.